Nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, eu quero começar falando da fala desastrada do Lula a respeito da guerra do Oriente Médio. Também vou falar do desastre que é a segurança pública no estado de São Paulo e no Ministério da Justiça, que recebe mulher de comandante de organização criminosa em sua rotina diária. Pelo amor de Deus, o crime já chegou aos palácios, né? E eu nem desconfiava disso. Pois é. Bom, meus queridos, eu quero, nesta segunda-feira, 13 de novembro de 2023, agradecer muito aos que continuam aqui me seguindo, aplaudindo, criticando com seriedade, com justiça os comentários, e peço que eles continuem passando os meus vídeos para amigos, que os coloquem nas redes sociais. Vamos então aqui ao começo da batalha. Nestes dias eu cheguei a ver no UOL, né, comentário de um colega dizendo que esperasse que o Lula ia abrir a boca sobre o que ele quer dizer de Israel na hora que os palestinos brasileiros embarcarem no avião no Egito de volta ao Brasil. Mal o avião decolou, o Lula soltou essa pérola sobre o conflito Hamas-Israel, na mesma hora, né? A quantidade de mulheres e crianças que já morreram, de crianças desaparecidas, de gente que não tem conhecimento em outra guerra. Depois do ato de terrorismo do Hamas, a solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi o ato do Hamas, porque eles estão matando inocentes sem nenhum critério. O conselheiro do Lula nesse assunto é o nefando Celso Amorim, que distribui essas palavras horrendas que ele solta por aí. O Hamas não tem atos terroristas. Hamas é um grupo terrorista, bando de idiotas, bando de covardes, de nécios. O Hamas é um grupo terrorista que aterroriza mais a Palestina do que o próprio Israel. Israel está indo à luta e pode até estar realmente, eu não sei porque não tem informação, só tem fake news, notícia de guerra, né? Aquele livro famoso que a primeira vítima da guerra é a verdade. Mas o que é certo é que o Hamas é um grupo terrorista e o Brasil não reconhece porque a ONU não reconhece. A ONU não manda nada em lugar nenhum, nem no Brasil, mas é usada como pretexto por esse tipo de gente que tem esse pensamento, que não sabe, nem desconfia que é uma guerra diferente, também por isso, mas principalmente porque Israel não pode perder, não existe a possibilidade de Israel perder a guerra, porque perder a guerra significa extinguir o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado nos anos 40, depois da Guerra Mundial, junto com o Estado da Palestina, que os árabes nunca aceitaram. Hoje os árabes aceitam, mas os palestinos continuam cometendo atos de terrorismo que o Brasil acha, o governo brasileiro, dessa esquerda burra do PT, do PSOL e seus aliados, que o Hamas não é terrorista. Os atos é que são terroristas. Pode ver na fala cuidadosa que o nécio do Lula fez, isso aí. Né? Pode ver isso aí. Os atos terroristas. E atos terroristas? O grupo terrorista, que precisa ser exterminado para o bem da humanidade, não é de Israel. Para o bem da humanidade. Os próprios países árabes sabem disso. E é o que pode acontecer. E a influência que Lula, Celso Amorim e o chanceler brasileiro tem nisso é de zero. Zero. A esquerda, a direita, seja onde for, zero, que é uma nota muito boa para o desempenho deles nessa questão diplomática. Também zero é a nota para o esquema de segurança do governo do estado de São Paulo. Eu li aqui, no fim de semana, que os bandidos do Rio de Janeiro fizeram arrastões à saída do show do RBD lá no Rio.
Foi um terror, gente que ficou sem celular, a polícia não agiu corretamente, não reprimiu isso. 2 dias depois, o fato se repetiu em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo imita o Rio no crime, mas imita também na péssima segurança, né? Os bandidos, a saída do show do RBD, acontecido 2 dias depois do Rio em São Paulo, tiveram a maior folga. Mais folga em São Paulo que no Rio. E todo mundo, esse Tarcísio de Freitas, a segurança. A segurança é a melhor obra pública do Bolsonaro e dos bolsonaristas. É conversa, rapaz. Agora, quero contar também para vocês que os jornais desta segunda-feira estão mostrando a disseminação dessa vergonha no verão nas praias paulistas. Que falta de planejamento. No fim de semana de muito calor, com temperaturas na casa de 40 graus, os banhistas que lotaram as praias de São Vicente, na Baixada Santista, sofreram com arrastões que causaram desespero e insegurança na tarde de domingo. Os arrastões ocorreram nas praias de Tararé e Gonzaguinha por volta das 17 horas. Imagens de câmera de segurança e de banhistas nas redes sociais mostram as praias lotadas, muita gente, com muito calor e com medo de ser assaltada, ter o celular roubado, foi uma coisa comum. E o governo Lula, Flávio Dino, ministro da Justiça. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública recebeu em audiência a mulher do chefe do grupo criminoso Comando Vermelho, Luciane Barbosa Farias, conhecida como Dama do Tráfico Amazonense, esteve em audiências no prédio do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, em Brasília. Ela é casada com Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas Vermelho. O Ministério da Justiça admitiu ao Estadão, que deu essa notícia, que Luciano foi recebido por secretários, mas ressaltou que integravam uma comitiva com advogados. Não diga, mas é tão fácil explicar, né? Difícil é deixar acontecer e difícil mesmo, que eles não conseguem fazer, é combater o crime, principalmente por tomar atitudes desse tipo. A presença de acompanhantes é de responsabilidade exclusiva da entidade requerente e das advogadas que se apresentaram como suas dirigentes. E o que é que vai acontecer? Qual é a punição que essas entidades vão ter? O que é que os partidos da esquerda radical e burra vão responder por ter conduzido essa dama do crime para o meio do governo Lula na área de segurança? Nas redes sociais, a Luciane compartilhou várias fotos e vídeos em Brasília. Ela esteve no Conselho Nacional de Justiça, na Câmara dos Deputados, em encontro com políticos. Disponibilidade do Estado brasileiro ao crime. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a facção criminosa pagava todas as contas da instituição de Luciane Barbosa Faria. Não diga que novidade. Anunciada na última semana, a onda de calor que atinge o Brasil fez o Instituto Nacional de Meteorologia emitir um alerta vermelho para 6 estados e também para o Distrito Federal. Junto aos locais com alerta laranja, também para as altas temperaturas, são 13 estados em risco. Temperaturas acima da média. O INMET diz que as temperaturas podem estar 5 graus centígrados acima da média por um período maior do que 5 dias. Haja calor, hein? Bom, nesse calor todo, o Esporte Clube Corinthians Paulista foi prejudicado gravemente por erros do árbitro Rodrigo Pereira de Lima, que em cumplicidade com o VAR não marcou um pênalti a favor do visitante e, na continuação da jogada, ainda expulsou o lateral Bruno Alves com pretensa jogada violenta que todo mundo discute se foi suficiente para o vermelho ou não. O que é certo é que, não dando o pênalti, permitiu que a jogada acontecesse e o Corinthians não perdeu um jogador aos 10 minutos do primeiro tempo. Aí você vai dizer, olha, o Corinthians é o apito amigo do Milton Neves. É verdade. Todo time do Brasil tem apito amigo. Depende de quem compra o juiz ou de quem tem mais prestígio político na CBF. Não é agora mais, como já foi o caso do Corinthians, né? Ainda mais o presidente do Ilho Monteiro Alves, às vésperas de novas eleições, e o gerente de futebol, Alessandro Nunes, erraram feio quando tentaram arrombar a porta da sala onde são guardados os equipamentos para o VAR, que foi cúmplice do árbitro, mas atuou na CBF no Rio e o Corinthians não sabia. O presidente do Corinthians não sabia que ia ganhar
quer ganhar, o candidato dele ganhar a eleição para sucedê-lo, agora no fim do ano. Eu, hein? Que presidente, pelo amor de Deus. Bom, antes de terminar aqui, eu quero convidar você para ver o Neumann Entrevista com o agrônomo Chico Graziano, falando sobre o Enem. O Enem teve uma prova ainda neste segundo domingo agora, domingo que foi antes desta segunda-feira, ontem, para os mais íntimos, né? E que, além de fazer uma coisa burra, criminosa com a cultura dos alunos, ainda tentam explicar, dizendo, olha, não é bem assim. É bem assim. Na semana passada eu li para você a questão que foi colocada na prova de domingo passado, não esse o atrasado, né? E entrevistei o Chico Graziano, que entende completamente do assunto, agrônomo formado na escola de Exalc, lá de Piracicaba, e doutor na USP, né? E o Dois Dedos de Prosa, genial, maravilhoso, lindo, 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 com o jurista e psicanalista Jacó Pinheiro Goldberg, a respeito da verdade milenar do conflito entre judeus e árabes, entre judeus e palestinos, que hoje tem mais um capítulo sobre o qual o Lula tenta influir sem ter nem conhecimento histórico nem religioso disso. O Lula nunca leu nada na vida, nem a cartilha da Emília. Sabe o que é a cartilha da Emília? Então vai lá, se não sabe, vai no Google e vê o que é, tá? Por enquanto eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!